Amém, queridos? Como estão todos aí, as meninas? Eu já perguntei. Anderson, Matheus, tudo certo? Tudo sob controle? Amém. Glórias a Deus, então, né? Vou deixar um salmo aqui para vocês, se vocês quiserem abrir. Salmo do número 2. Nunca tinha lido o Salmo 4, eu li essa semana. Eu estava escutando do pastor Emílio. Sim. Daí ele disse ali o Salmo 4. Deixa eu poder ler em casa. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Eu gostei. Ele é meio grandinho, mas é. Esse salmo aqui tem, né, tem aquele versículo que Paulo ele repete depois para a igreja, né? Irai-vos e não pequeis, né? E tem legal também se falai com o vosso coração na vossa cama e calai-vos. Né? E também tem aquela parte, né? Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Tem um monte de versículos. Né? Sim. Salmos são bênçãos, né? São. Mas vamos lá, então, Salmo do número 2, a gente vai ler versículos 7 e 8. 7, 8, 9. Vamos ler até o 12, porque aqui tem bala na agulha, aqui tem coisa que dá para falar bastante coisa aqui. Aqui diz, a partir do versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir. Juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. E te pedimos mais uma vez que Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade nesse ambiente, Pai. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá, esse salmo aqui, o salmo do número 2, né, ele é um salmo para a coroação de um rei. Né? Então esse salmo, quando a Bíblia diz, eu hoje te gerei, a inspiração vem que ele estava cantando aqui uma música, né? Eu gastarei minha vida para te coroar. Né? Quem somos nós para coroar Jesus, né? Jesus, na verdade, ele já foi coroado. Né? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todo rei usava uma coroa, né? E interessante que a palavra gerar e coroar, no original, é praticamente a mesma palavra, né? Então, quando a Bíblia diz aqui, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pode-se dizer também, eu hoje te coroei. Né? Então, esse salmo aqui, ele também se aplica para o próprio Jesus. Né? Por isso que quando a Bíblia vai dizer lá no versículo 12, beijai o filho para que não se ire, né? Que meu filho, beijar, né, é uma palavra utilizada no grego para adoração. Né? Proskunel, que é a palavra adorar em grego, um dos significados dela é beijar. Né? Então, beijar o filho é adore o filho. Né? Adore o filho para que não se ire, né? E pereçais no vosso caminho. Né? Então, Jesus ele quer ser adorado.
Jesus ele quer ser adorado. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração, é sempre bom lembrar, né, que a adoração não é música. Né? Música está ligada a louvor. Né? A adoração é um estilo de vida, onde eu digo não para a minha vontade e sim para a vontade dele. Né? A adoração é um estilo de vida desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. A minha vida deve glorificar a Deus. Né? Hoje eu fiz uma postagem ali no meu Instagram, né? Eu não sei se todo mundo sabe que hoje, dia 31 de outubro, no mundo inteiro é comemorado o dia da Reforma Protestante. Né? É o dia que Martinho Lutero, lá, minha postagem, depois quem não leu, lê essa postagem aqui, é bem interessante, está no meu Instagram. No ano de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses que ele tinha, né? Martinho Lutero, para quem não sabe, ele era um padre, né? Mas que, devido a começar a estudar a Bíblia, ele começou a perceber muita coisa errado que estava acontecendo dentro da igreja romana naquela época. Né? Uma delas era a venda de indulgências, né? Pessoas querendo vender um passaportezinho para o céu, né? Então, Lutero começou a perceber muita coisa, né? E ele então começou a questionar isso. E ele escreveu 95 teses de coisas que ele estava enxergando ali. E ele colocou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, né? Ali desafiando as práticas da igreja. E uma das coisas que Lutero defendia, né, é que uma das 5... Lutero ele escreveu 5 solas, né, que são conhecidas no mundo todo. Né? Sola Scriptura, que é somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Né? Solus Christo, somente Cristo. E Soli Deo Glória, né? Glória somente a Deus. Né? E aqui eu coloquei, em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que fazemos, vivemos e cremos é para a glória de Deus. Toda a nossa vida deve ser dedicada para honrar e exaltar o seu nome. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Só lhe deu glória. Então, adoração é um estilo de vida que tudo que eu faço deve dar glória para Deus. Né? Cuidar do meu filho tem que ser para a glória de Deus. Cuidar do meu cônjuge é para a glória de Deus, né? Evangelizar é para a glória de Deus, né? Fazer uma comidinha para os meus filhos é para a glória de Deus, né? Jejuar é para a glória de Deus, mas comer também é para a glória de Deus. Tudo que eu faço deve glorificar a Deus, né? Eu glorifico a Deus quando eu não como. Agora vou fazer um jejum, um propósito pela salvação das vidas da minha rua. Né? Quero fazer uma semana de oração e de jejum, vou tirar uma refeição do dia, para mim estar orando pelas pessoas do meu prédio, para mim estar orando pelos meus colegas de trabalho, para que Deus salve aquelas vidas. Então isso vai dar glória para Deus? Vai. Né? Mas, se eu decidir comer, e quando eu estiver comendo, antes de comer, eu agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque se eu tenho um prato de comida na minha mesa, é porque o Senhor está me dando saúde para trabalhar. Se eu tenho comida para dar para os meus filhos, é porque o Senhor está me dando energia para poder ir à luta, trabalhar e conseguir trazer essa comida. Né? Então, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Quando eu agradeço e faço uma oração como essa, eu estou dando glória para Deus? Estou dando glória para Deus também. Então eu dou glória para Deus quando eu como, quando eu não como. Eu devo dar glória para Deus quando eu trabalho, quando eu descanso. Tudo é para a glória de Deus. A pessoa que ela é extremamente produtiva e trabalhadora, né, uma Marta da vida, ela se sente incomodada quando vê uma Maria aos pés de Jesus, por exemplo, sem fazer nada. Ali paradinha e quieta, né? Mas, com certeza, voltando lá para a história de Marta e Maria, que vocês devem saber de cabeça, né? Aquelas duas irmãs que receberam a visita de Jesus. Marta estava servindo Jesus enquanto ele estava na casa dela. E eu pergunto, quando a gente serve a Jesus, a gente dá glória para Deus? A gente dá glória para Deus. Porque Jesus disse, né, que o maior é o que serve. Né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida por muitos. Então,
maior é o que serve. Então, quando eu estou servindo, eu estou dando glória para Deus. E Marta estava dando glória para Deus. Mas Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. E ouvir a voz dele, ou ouvir na sua palavra, ou meditar na sua palavra, também é algo que Deus quer de nós, né? E ele quer isso de nós, talvez muito mais até do que o nosso ato de servir. Como é que eu sei disso? Quando Jesus repreende a Marta, né? E ele diz: Marta, Marta, você está ansiosa, você está preocupado com muitas coisas, mas a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Fica quietinha, só ouvindo Jesus. Ou seja, ou podia dizer meditando na palavra, né? A Bíblia diz, né? No Salmo número 1, né? Antes do 2, né? Bem-aventurado o homem, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando eu medito na palavra, quando eu paro para ouvir Jesus, eu dou glória para Deus? Dou glória para Deus. Então eu dou glória para Deus quando eu estou agindo e quando eu não estou agindo. Eu posso dar glória para Deus quando eu estou acordado trabalhando, mas eu também posso dar glória para Deus quando eu estou dormindo. Porque se eu estou muito cansado, chegou a hora do meu corpo descansar, eu preciso dormir, porque o meu corpo não é uma máquina, vai ter uma hora que eu vou precisar parar. Né? Eu falo isso porque tem pessoas que eu conheço que praticamente não dormem. Né? Tem pessoas, eu conversei com um médico uma vez, eu fiz uma consulta com um médico em Nova Trento e eu perguntei quantas horas a gente deveria dormir por noite, né? E ele disse: olha, o ideal seja pelo menos umas 7 horas, né? Eu durmo de 5 a 6, ele falou para mim. Mas eu conheço pessoas que não dormem, ele disse, né? E depois, anos depois, fazendo um treinamento da empresa que eu trabalho, lá em Chapecó, a gente teve uma palestra com uma médica do sono, uma médica lá de Brasília, e ela explicou que existe 3 categorias de pessoas: os pequenos dormidores, os médios dormidores e os grandes dormidores, né? Os pequenos dormidores, eles precisam de 5 a 6 horas de sono por dia. Os médios dormidores, né, de 7 a 8 horas de sono por dia. E os grandes dormidores precisam, isso é genética, tá? Isso é ciência, né? A Bíblia vai dizer que tudo é possível que crê, né? Mas pela ciência, pela genética humana, o grande dormidor precisa de 9 a 10 horas de sono por dia. E isso é real. Provavelmente alguns de vocês aqui já viram alguém que precisa dormir mais, né? E assim como tem gente que dorme pouco, né? E isso não é porque um é mais preguiçoso do que o outro, um é mais esforçado do que o outro, não tem nada a ver. Isso é genética, né? Deus criou assim, né? Eu pregava outro dia no Instagram sobre o princípio da individualidade, né? Que é um dos princípios que a gente ensina na escola de líderes. Deus criou a gente diferente um do outro. E tem gente que precisa de mais horas de sono, outros precisam menos, né? Agora, quando chega a hora de descansar, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar do templo do Espírito Santo. Eu vou dormir para que esse corpo aqui, que é o templo do Espírito Santo, descanse, para que ele reponha a energia, para que no outro dia eu possa fazer tudo que eu tenho que fazer. Cuidar do meu filho, dar de mamar, dar de beber, né? Trabalhar, limpar a casa, evangelizar, ler a Bíblia, enfim, tudo que eu tenho que fazer num dia. Então, quando eu estou dormindo, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo, eu estou dando glória para Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Isso é adorar. Né? Então, beijai o filho. Beijai o filho. Né? Eu vi uma pregação de um pastor que estudou isso aqui profundamente. Tem uma versão bíblica, eu acho que é a King James. A King James, eu vou abrir rapidinho aqui no meu celular. É para ser King James. Salmo de número 2. Opa. King James. Exatamente. Na King James,
atualizada, que é uma das versões bíblicas mais aceitas no mundo, aqui essa expressão beijai o filho para que não se ire, diz assim, ó, rendei ao filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição. Então, rendei ao filho adoração sincera. Deus espera que nós possamos prestar uma adoração verdadeira. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. Né? Não pode ser algo mecânico, não pode ser algo forçado. Eu estou fazendo um cursinho de teologia na terça-feira. A gente está estudando um livro, eu já falei para vocês, um livro chamado Homens ao Máximo. E um dos versículos bíblicos que foi citado na aula dessa semana é um texto na Bíblia que só de citar ele a gente arrepia, assim. Que diz assim, ó, esse povo me honra com os lábios, porém o coração está distante de mim. O que significa esse texto? Que tem muita gente que vai na igreja, canta lá um corinho, né? Canta um hino, mas o coração está longe de Deus. A pessoa está distante, né? A mente dela está longe. Então a gente tem que se policiar muito com isso, né? De eu não estar daqui a pouco cantando músicas da boca para fora. Até eu que estou sempre cantando, a gente toca aqui na sexta, sábado em Tijucas, domingo em Canelinha, segunda na célula, é quase todo dia, né? Então a gente tem que estar sempre se policiando, contando com a ajuda do Espírito Santo, para realmente selecionar músicas que sejam uma verdade na nossa vida. Que não seja assim um cantar da boca para fora. Porque a adoração que Deus recebe, ela tem que ser sincera. Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser legítima. Né? Não pode ser uma mentira. Não pode ser uma coisa sem noção, sem valor. Né? Então, claro que vocês, né? Vocês que participam de uma célula, participam de um culto, às vezes acabam meio que indo na direção da equipe do louvor. Né? A equipe do louvor separou lá aquelas músicas do culto e praticamente a igreja vai tudo no embalo. Né? Mas nós deveríamos ter a ousadia de, dependendo da letra da música, se preciso for, não cantar. Se preciso for. Eu já devo ter falado para vocês que eu tive um membro da igreja que, na época que a gente estava lá em Nova Trento ainda, quando o Toque no Altar, lembra do Toque no Altar? Lançou o primeiro CD do Toque no Altar, né? Eles lançaram uma música, Abro Mão, né? E a letra da música dizia assim, a quem tenho eu no céu além de ti, né? Aí a letra da música dizia assim, eu estou disposto a morrer por ti, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, estou apaixonado. Alguém lembra dessa música? A gente cantava no culto. Eu tinha coragem de cantar no culto, nunca mais cantei, né? Daqui a pouco Deus me dá coragem, eu estou cantando aqui hoje, né? E teve um irmão que a gente tá ali, eu tenho o hábito de tocar violão de olho fechado. Eu já me acostumei assim, eu prefiro não ver ninguém, prefiro não ver nada. Ali eu me conecto com Deus, é eu e Deus, né? Mas, na igreja, muitas vezes a gente abre o olho até para ver o que está acontecendo, né? Para ver se não tem uma meia dúzia mascando chiclete na hora do louvor, né? Ou tomando água, ou mexendo no celular, né? Então é bom a gente estar meio ligado, se precisar for, até dar uma instrução, né? E eu me lembro que eu percebi que o irmãozinho não cantava essa música. E aí um dia eu chamei o irmãozinho num canto e disse, ô irmão, percebo que você não canta. Quando a gente está cantando a música no culto, você não canta. Por quê? Aí disse, pastor, me desculpa, mas essa música eu não tenho condição de cantar, não. Eu disse, mas por quê? Eu disse, não, eu não tenho coragem de dizer, Senhor, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Eu não tenho
tem coragem de falar isso aí para Deus, não. E eu, na hora, é um choque, né? Quando a gente vê uma pessoa diferente, né? Os diferentes no universo dos iguais, né? As pessoas diferentes, geralmente, elas dão choque na gente, né? Na hora foi um choque, assim, né? Que, poxa, todo mundo cantando, só o cara que não, né? Mas depois... Só que a resposta dele. Oi? Foi a resposta? Foi a resposta. Mas depois, meditando em casa, pensando, ele se comportou como um verdadeiro adorador. Porque a adoração que Deus recebe é uma adoração sincera. Não adianta eu estar lá cantando, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, mas aqui, quando chega na hora do vamos ver, a pessoa, leão da montanha, saída imediata pela esquerda. Né? Na hora do vamos ver, a pessoa recua. Então, quer dizer, é adoração sincera? Não é. Né? Então, é preferível cantar só o que você realmente está disposto a viver, do que cantar uma coisa que você não vive e nem quer viver. Né? Porque é uma mentira. Né? Então, parabéns para ele, né? Que todos nós temos essa coragem, né? De cantar somente aquilo que a gente realmente está disposto a viver. Porque vamos e viemos, existem letras de músicas que são fortes, né? Essa aí é um exemplo. Né? Outro exemplo de uma música que a gente toca de vez em quando, a música Eu Te Busco, do Marcos Witt, né? Ela foi gravada em espanhol, né? Eu Te Busco, e nós cantamos em português Eu Te Busco, né? A letra da música diz que eu te amo mais do que mim. A letra da música diz. Se for parar para analisar, é muito forte essa frase. Tem outra também, que eu acho que é do mesmo cantor que o pastor cantou aquela o segundo louvor. A música é ele, né? A gente já Também cantou. também é uma música... É bem forte. Aquele cara que eu tatuado que ele canta. O nome dele é Paulo também. O nome dele é Paulo, Porque a letra da canção é uma música assim que a gente Por não ele, faz né? aquilo ali. Por ele que eu tô deixando a minha vida. Por ele que eu tô deixando a minha vida. Exatamente. Essa música a gente cantou bastante nos cultos. Uma cultura dentro, né? Perdendo tudo por amor e com alegria, né? A letra da música fala, né? Essa música a gente cantou bastante em vários cultos. E eu... Sai na bateria. Não, aqui. Não. Canelinha. Ah, tá. A música diz, né? É nova, né? É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, né? Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Um dia eu cheguei a questionar a Deus, né, se eu tinha autorização para cantar essa música, né? Porque a letra realmente é forte, né? E o Espírito Santo disse para mim, não pode cantar porque tu tens autorização para cantar essa música. Deus falou para mim. E aí, porque Deus falou para mim, eu continuei cantando, né? Agora até dei uma parada porque, tá surgindo músicas novas e a gente vai, né? E eu sou muito movido pelo Espírito. Né? Mas aí tem outra também. Tem outra que a gente cantou aqui hoje, né? A gente cantou a canção de Simeão. Esse cantor viu? É desse cantor, do mesmo cantor. Acho que foi o que eu estava ouvindo lá. Segundo louvor, né? A letra da música Só que também... ele foi mais no violão, né? Mais acústico o som dele, né? Ele tem várias músicas, tá? Eu já vi algumas, não vi todas, mas as músicas dele são uma mais linda do que a outra, tá? Tem muitas músicas lindas. Muitas mesmo. É a canção de Simeão, a gente estava cantando aqui agora. E o outro? Deixei o antes de eu estar empurrando, é nada. Aqui diz, né? Essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida para te coroar. Né? Esse é o meu anseio. Eu gastarei minha vida para te coroar. Né? Então a letra também está falando em gastar a vida, né? Os louvores dele, uma maioria de entrega, os louvores dele São letras fortes, né? Uma coisa que é importante dizer é o seguinte, né? Existem pessoas que Deus possa chamar para um chamado específico,
onde ela vai, dependendo do chamado dela, ela vai pagar um preço acima da média. Ela vai pagar um preço acima da média que não seria o preço para todos, né? Assim como a cruz de Jesus foi a cruz de Jesus, né? Jesus nunca disse para a gente levar a cruz dele. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então a cruz da Vanessa tem o peso da cruz da Vanessa. A cruz da Sabrina tem o peso da cruz que a Sabrina dá conta. Eu tenho uma cruz que eu dou conta. E o Mateus tem a cruz que ele dá conta, a Dona Ivânia, o Anderson. E a mesma coisa, todos os cantores gospel e pregadores do Brasil e fora do Brasil. Agora, a verdade é que existem pessoas que, muitas delas têm voto com Deus, que Deus chamou para pagar um preço acima da média. E aí, eu, por exemplo, se eu for transferir a minha experiência pessoal e, através da minha experiência pessoal, compor a letra de uma música, eu não vou poder querer exigir que as pessoas vão viver aquilo que Deus pediu para mim viver, né? Então isso acontece, né? Às vezes a pessoa, ela escreve, não estou dizendo que é o caso aqui, tá? Mas isso acontece, às vezes a pessoa tanto fazer uma pregação baseada numa experiência pessoal, como a pessoa pode compor a letra de uma música baseada numa experiência pessoal. E isso é um pouquinho perigoso, né? Porque tem coisas que Deus vai pedir só para a pessoa. Então eu não posso fazer uma pregação exigindo de vocês coisas que nem Deus pede de vocês, né? De repente de mim tem coisas que Deus pede, que não vai pedir de vocês. Mas por que de mim ele vai pedir? Porque eu sou uma pessoa que eu também tenho votos com Deus, né? Então, às vezes, temos um preço um pouquinho mais salgadinho para pagar. Também na frente, né? Oi? Também na frente, assim. Também. Não sei se vocês estão entendendo, né? Não sei se vocês já presenciaram isso. Às vezes um pregador querer pegar uma experiência pessoal dele e querer transformar aquilo numa mensagem, que você tem que seguir aquilo. Não tem que seguir aquilo. Se é uma experiência dele, é dele e Deus, né? Tem pessoas que Deus pede coisas que nunca vai pedir de nós, porque é ela e Deus. Vou dar um exemplo. Isaías. Todo mundo aqui sabe que Deus pediu para Isaías andar 3 anos e meio nu na terra? Todo mundo sabia disso? Não sabia? Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. 3 meses? 3 anos e 3 meio. anos. Anos? É? No mesmo, assim. Deixa eu pegar aqui. Aquela roupinha de. Como é que se chama? De pai. Igual índio, né? Qual é aquela roupinha grossa que eles faziam antigamente? Mas sempre lá. Fala assim, sabe? É como se fosse isso. Eu acho que ainda não que. Isaías 20. Mas andava totalmente nu ou... Vamos ler aqui. Isaías 20. Como é que diz os antigos? Mata a cobra e mostra o cacete que matou a cobra. Isaías capítulo 20. Eu entendi 3 meses, né? Não, aqui já é mais. Meu Deus. Todo mundo achou Isaías 20? 72 vezes mais. 3 anos? Não, Ó. é 36 anos. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Assíria, veio a Asdote, guerreou contra Asdote e a tomou, falou o Senhor nesse mesmo tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós. Disse-lhe: vai, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu, aqui diz que é nu, né? Nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito.
Então, um profeta, muitas vezes um profeta, uma pessoa que tem um chamado profético, como no caso de Isaías, era um profeta, ele precisa incorporar uma mensagem, né? Ele precisa pagar um preço, assim como Jesus pagou o preço dele. O preço de Jesus foi a morte na cruz, né? Mas os profetas também tiveram preços para ser pagos, né? Porque a vida de um profeta diz respeito à renúncia, a pagar preço. No caso de Isaías, Deus pediu para ele andar 3 anos e meio nu e descalço, né? E aí ele teve que obedecer, né? Oséias, todo mundo lembra da história de Oséias? Oséias, Deus pediu para ele casar com uma mulher que, perante a Bíblia, tudo indica que ela era prostituta, né? Oséias, capítulo de número 1, né? Versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por intermédio de Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. O que Deus pediu para o profeta fazer? Vai, toma uma mulher de prostituições e tenha filho com ela. E aí? Se algum de nós aqui fosse solteiro e Deus falasse com a gente, ó, vai lá na casa de prostituição lá, Mateus, pega uma mulher daquela lá e casa com ela. Tu ia dizer para Deus, tu surtou? Tu tomou alguma coisa, Senhor? Tu tá fora da casinha? Né? Então foi o que Deus mandou, está escrito aqui, ó, acabei de ler. Sim, graças a Deus. Né? Então, amados, vai ler a história de Jeremias. O que Jeremias passou. Jeremias, em outras palavras, ele comeu o pão que o capeta amassou. Então, vida de profeta Isaías, segundo a tradição, o Isaías aqui, que andou 3 anos e meio nu e descalço, segundo a tradição, não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, que tem, na galeria dos homens da fé, que tem pessoas que foram cerradas ao meio. Por causa da sua fé, foi cerrado ao meio. Imagina pegar um serrote e cortar a pessoa no meio. Isso é uma maneira de matar alguém, né? E segundo a tradição, acredita-se que o profeta Isaías morreu dessa forma. Segundo a tradição, acredita-se que ele foi cerrado ao meio. Então a verdade é que muitos homens de Deus, Daniel foi parar numa cova de leões, né? Sobreviveu, mas foi parar na cova de leões, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa da sua fé, foram lançados numa fornalha. Sobreviveram, mas foram lançados na fornalha, né? Então, Estevão morreu apedrejado. Então a verdade é que homens de Deus e mulheres de Deus ao longo da história, cada um pagou uma espécie de preço, né? E nós temos o nosso preço a ser pago também. Isso tem a ver com uma vida de adoração. Só que o preço da Sabrina é o dela. O meu é o meu, o da Dona Ivânia é o da Dona Ivânia. O do Mateus é do Mateus, do Anderson é do Anderson, da Vanessa é da Vanessa. Se eu tentar carregar uma cruz que não é a minha, eu posso me machucar muito, né? Se eu tentar querer pagar o preço do outro, aquilo que Deus não pediu para mim, Deus está pedindo para o outro, eu posso me prejudicar. Então, eu preciso saber qual que é a minha medida, qual que é a minha capacidade. Todos nós, Deus dotou de uma capacidade. E Deus espera que a gente corresponda, né? Use, porque quando a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, a gente nunca para analisar, né? Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Escola Bíblica Dominical. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, alma e entendimento. Então, na adoração sincera, inclui força, alma e entendimento. O que é adorar a Deus com força, alma e entendimento? Vamos lá. Força. Eu tenho que gastar. A gente cantou aqui, eu gastarei minha vida. Então, adorar a Deus com a minha força é gastar a minha vida. É eu entregar toda a minha energia.
Sabe aquele dia que você vai, bota a cabeça no travesseiro, quando você deita ali, você está com aquela sensação assim, meu Deus, até que enfim. Aí você deita e dorme, apaga na hora, né? Que nem desligar da tomada, né? Por quê? Porque aquele dia você deu toda a tua força. Aquele dia, né, Sabrina? Desde de manhã cedo faz mamadeira, troca a fralda, faz mamadeira, troca a fralda, e vai no mercado e compra, e faz a comidinha do ano. Chega no final do dia, até que enfim. Então, deu toda a tua força. Então, amar a Deus com toda a minha força, adorar a Deus com toda a minha força, diz respeito a eu realmente dar toda a minha energia para Ele. Ao ponto de chega uma hora que eu preciso descansar, preciso parar. Porque eu estou dando toda a minha energia. Então vai chegar uma hora que, quando eu chegar no meu limite, eu tenho que descansar. Né? Por quê? Porque eu dei toda a minha energia. Isso é adorar a Deus com a força. Na antiga aliança, muitas das pessoas trabalhavam na lavoura e trabalhavam com a criação de animais. Então, dar força naquela época, eles trabalhavam na lavoura e com a colheita da lavoura, eles ofertavam a Deus aquela colheita. Ou as primícias da colheita, né? Ou o dízimo da colheita. Então, a força deles consistia no trabalhar, gastar toda a sua energia no trabalho para conseguir aquela colheita, para poder entregar o dízimo da colheita ou a primícia da colheita, né? Ou os dois, para Deus. Então, quando eles entregavam o dízimo, entregavam aquela oferta da colheita, eles estavam adorando a Deus. Dizimar e ofertar é um gesto de adoração. Então, eles estavam adorando a Deus com uma parte da colheita. Né? Lembra de Caim e Abel? Né? Que Caim pegou uma parte da colheita, do fruto da terra, e entregou para Deus. E Abel pegou um primogênito das ovelhas e entregou para Deus. Deus gostou mais da oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel era uma oferta sacrificial. A oferta de Abel, o que é? O Anderson pegando o bebê assim me lembrou da cena que eu vi no Instagram, que até hoje não me sai da memória. Né? Não sei se foi lá nos Estados Unidos, aparece a cena no Instagram, né? Uma águia voando na direção de um bebê. Não sei se quem viu esse. Eu não cheguei a ver, mas... E quando a águia ia pegar o bebê, o cachorrinho se enfiou na frente. Mesmo assim, a águia esticou a unha, pegou na roupinha do bebê e puxou. E ela saiu voando com o bebê. Só que, e ela ia carregar, porque tem uma força incrível, né? Só que aí o cachorrinho pulou e pegou com a patinha, segurou, era tipo uma roupa de crochê. E aí o cachorrinho com a unha segurou o crochê do bebê. E a águia voando com o bebê no ar, mais ou menos assim, 1,5 metro de altura, e o cachorrinho segurando com a patinha. E aí escapou da unha da águia e a águia soltou. E aí nisso chegou a mãe da criança. Meu Deus, que cena. O bebê no chão, né? Não. A Vanessa não viu? Meu Deus do céu. Depois nós mostramos no Se final. pega, já era, né? Não, se a águia leva, já era, né? Aquele teu bico é uma força. Ela ia pegar com a própria pata dela, né? Agora, como que aquela águia estava fazendo o que ali, né? Não foge da cadeia alimentar da águia, né? Então, queridos, voltando aqui para a nossa pregação. Então Deus atentou para a oferta de Abel, por quê? Porque a oferta de Abel era uma oferta sacrificial. Né? Há quem diga também que era uma primícia, né? Porque ele pegou uma primícia, e a Bíblia diz lá em Provérbios 3, né? Honrar o Senhor com as primícias da tua fazenda. Então, e tem vários textos na Bíblia que falam sobre primícia. Né? Primícia é a primeira parte de uma colheita. Hoje seria o equivalente ao primeiro dia do nosso trabalho. Né? Eu dou primícia para o meu apóstolo. Todo mês eu dou, né? Equivale ao meu primeiro dia de trabalho. Então, o que eu faço? Eu pego o meu salário, divido por 30, que dá aproximadamente 3% do meu salário, e eu entrego para ele todo mês. Eu faço isso. Isso já há muitos anos eu faço isso. Né? Isso é a primícia. Né? E Abel pegou uma primícia das ovelhas e entregou. É diferente da oferta, né? Da oferta do dízimo, né? A Bíblia ensina sobre oferta, primícia, esmola e dízimo.
São 4 assuntos diferentes. Né? Dízimo é a 10ª parte do teu salário. Primícia é o primeiro dia da colheita, né? Que vale a um dia do teu trabalho. Oferta é voluntária, é aquilo que Deus tocar no teu coração. Né? E a esmola é para ajudar pessoas necessitadas, né? Essas pessoas que estão no semáforo, agora aqui no coque sempre tem gente ali pedindo ou vendendo até alguma coisa, né? Então, a esmola. O judeu ele tem um entendimento da esmola, no original eles chamam de sedacar, né? Sedacar é fazer justiça com o teu recurso financeiro. Então o judeu ele leva muito a sério esse negócio da esmola. Para eles não é uma coisa, não é brinquedo assim, né? Ele Não é não uma gosta, coisa. no caso. Não, eles levam a sério. Leva a sério. Eles levam a sério. O judeu, isso é uma prática do judeu, né? De sedacar, né? Que é realmente fazer justiça. E tem pessoas que estão em condições de miséria e de necessidade. E a Bíblia fala na lei que não haja pobres entre vós. Então Deus nunca, o plano original de Deus nunca foi que existisse pobre. Deus não é um Deus, Deus ama os pobres. Né? Inclusive a Bíblia ensina sobre isso, que nós devemos atentar para isso. No entanto, nunca foi plano de Deus que houvesse pobreza e miséria na terra. O plano de Deus sempre foi abundância. Né? Então é que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O plano de Deus sempre foi prosperidade, abundância, nobreza. Mas existe o pobre, desde que entrou o pecado no mundo, né? Existe o pobre. E Deus inclusive prescreve leis, né? Para com o estrangeiro, leis para com o órfão, leis para com a viúva, leis para com o pobre. Então, os judeus sabendo disso, eles têm uma consideração especial pelo órfão, pela viúva, pelo estrangeiro e também pelo pobre, que é um necessitado. Então, o tzedakah, que é essa prática judaica de dar esmola, na verdade não é mais que dar uma esmola, é fazer justiça social, né? É ajudar aquela pessoa a sair da miséria que ela se encontra, dar um alívio para ela. Né? Amém? Então, amados, para encerrar a nossa mensagem, né? Deus nunca vai cobrar de nós além das nossas forças. Né? A Bíblia diz em Eclesiastes, eu já preguei aqui sobre isso, fazei tudo conforme as vossas forças. Né? Mas Deus espera que nós possamos render uma adoração sincera. Nós vimos aqui exemplos como Jeremias, Oséias, como Isaías, né? Que pagaram um alto preço para cumprir o seu chamado. Certamente Deus não vai exigir de nós exatamente o mesmo preço que exigiu deles. Né? Se Deus pedisse para nós fazer o que Oséias fez, né? Não ia dar certo, não estão casados, né? Nós não vamos separar para casar com outro, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, existe um caso verídico, né? Dizem que um pastor num determinado local, ele foi ler aqui Oséias 3, né, que diz, né, disse-me o Senhor, vai outra vez, porque essa mulher aqui que Oséias casou, essa mulher de prostituições, Oséias teve 3 filhos com ela e ela deixou dele. Foi embora de casa. E ainda tem essa, né? E aí Deus pegou e disse para Oséias, vai atrás dela. E é que está aqui no capítulo 3, né? Disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Assim eu a comprei com 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada. Não, mas como assim? Pegar a mulher casada, no caso, não? Não, essa mulher, Gomer, que ela é mulher de prostituições. Ela teve 3 filhos com ele e ela foi embora de casa. E aí essas mulheres de prostituições, elas se vendiam, elas se colocavam numa feira, tipo feira de escravos, e elas se vendiam pela prostituição, assim como nos dias de hoje. Né? Mas prostituir tu não paga? Quer dizer, eu não sei, eu nunca paguei, né? Mas eu sei que paga, né? De graça não é, né? De graça não vai ser pra nós. De graça não é. É igual aquela vez que fui pegar lá
Ela se No fez interior de São João, tem uma boate lá indo pro Tigipió, né? Sei Aí ela daqui. foi entregar lá, ela chegou, vamos pagar uma cervejinha? Misericórdia, né? Daí que a Vanessa tava com o Miguel, ela já sabe. Então, essas mulheres, elas estavam, entre aspas, à venda. E Deus, sabendo disso, ele já falou para Oséias, vai lá e compra ela de volta. Né? Aqui Deus não disse compra, ele disse ama, né? E aí ele diz que ele foi e comprou ela por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada, que é o mesmo, que representa o mesmo valor das moedas que Judas traiu a Jesus. Né? Isso aqui tem um mistério aqui, né? Que é exatamente o mesmo preço. Né? Só recapitulando para vocês, Gomer, a mulher de prostituições, ela representava Israel, que era um povo desviado do caminho do Senhor. E Oséias, o profeta, representava Deus, né? que ama incondicionalmente o povo pecador. Então, quando Deus pediu para Oséias ir casar de novo com ela, buscar ela, essa mulher de prostituições, Deus queria que ele, o profeta, fizesse isso, porque o profeta era uma encarnação de Deus. Ele, através do gesto dele, ele estaria mostrando para Israel quão grande é o amor de Deus. Capaz de se relacionar com uma mulher de prostituições, ou seja, capaz de se relacionar com um povo pecador. Esse é o amor de Deus. Deus sabe que todos nós pecamos, mas por que Ele não desiste de nós? Porque o amor dele é incondicional. E assim como Ele nos ama de maneira incondicional, Ele quer que a gente também ame as pessoas de maneira incondicional. Ou seja, sem merecer. Esse é o amor de Deus. Né? Só que diz a história, né, que uma vez um pastor, né, dizem que é uma história real, né? Um pastor lendo esse texto aqui, Oséias 3, né, diz que o pastor ele leu da seguinte maneira: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Ele não leu a palavra adúltera, ele leu adultera. Pra fazer mesmo. Aí diz que o pastor leu isso aqui, não sei se ele já estava com problema no casamento, ele já se aproveitou, foi lá e adulterou. E aí foram questionados, pastor, como assim? Que testemunho é esse? Como é que o pastor vai cair em adultério, pastor? Tá na Bíblia. Aí ele disse, não, Deus falou comigo, está na Bíblia. Tu acredita que isso acontece? Aconteceu, dizem que é real essa história. Me falaram que é real, se é real não sei, mas eu não duvido. Tá na Bíblia, a Bíblia tá ali. Mas enfim, né? Cada um interpreta a Bíblia como quer. Mas enfim, amados, para a gente não perder o foco, né? Para a gente encerrar a nossa mensagem de hoje, o que fica de principal aqui hoje, né? Deus continua procurando verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e verdade. Pessoas que estejam dispostas realmente a gastar a sua vida por amor a Deus. De usar toda a sua vida para a glória de Deus. Tudo que a gente faz deve glorificar a Deus. E nessa noite Deus nos deu alguns exemplos. Jesus é o exemplo máximo, né? Mas hoje a gente viu o exemplo de Isaías, vimos o exemplo de Oséias, recapitulamos o exemplo de Jeremias, recapitulamos o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tantas pessoas que pagaram preço, né? Heróis da fé. Né? Tantas pessoas que pagaram um alto preço, deixando um exemplo para nós. Se essas pessoas pagaram um preço tão alto, certamente há um preço também para a gente pagar. Né? Então, eu sempre digo, a salvação é pela graça, mas para Jesus não foi de graça. Para Jesus foi um alto preço. Né? Para nós é de graça, mas para Ele teve um alto preço. Né? Então, assim como Ele pagou um alto preço por amor a nós, qual será o preço que nós estamos dispostos a pagar por amor a Ele? Né? Então, eu queria que nessa noite a gente pudesse refletir nisso. Se estamos realmente dispostos a tomar a nossa cruz e pagar o nosso preço. Não é o mesmo preço de Isaías, certamente que não vai ser o mesmo preço de Oséias, com certeza não vai ser o mesmo preço de Jesus, mas existe um preço a pagar. Né? Dizia uma música que a Ana Paula Valadão, Diante do Trono, gravou, né, no CD em Porto Alegre, né, CD
Ainda existe uma cruz, né? A letra da música dizia, né? Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar, né? Não se deixe enganar, né? O caminho é árduo, né? A porta é estreita, né? Então que a gente não se deixe enganar, achando que vai e adultera, né? Achando que eu posso pecar, né? Que eu posso viver de qualquer jeito. Não, eu não posso nem pecar e nem viver de qualquer jeito. O caminho com Deus é um caminho de santidade. E existe um preço a pagar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Pai, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Nessa noite o Senhor nos lembrou que nós devemos beijar o Filho, devemos prestar a Jesus uma adoração íntegra e sincera, Senhor. E eu quero te pedir por cada um que está aqui, Pai, que verdadeiramente o Senhor venha nos fortalecer na força do teu poder, Pai. Que o Senhor nos dê a graça, a competência, para que possamos, Pai, se necessário for, abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos prazeres, abrir mão das nossas vontades, para que a tua vontade seja feita na terra, assim como no céu, Pai. Oh Deus, nós cremos que há um preço a cada um a pagar, Pai. Que o teu Espírito Santo venha revelar a cada um, oh Deus, as renúncias, os sacrifícios que precisam ser feitos, Pai, para que o teu plano se cumpra, para que o teu sonho se realize, para que a obra seja feita, para que a tua vontade se realize na terra como é feita no céu, Pai. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos desperte nesse tempo para o cumprimento da nossa missão, do nosso chamado, Pai. E que em tudo que fizermos, Pai, possamos glorificar o nome de Jesus, pois para isso nós nascemos, para dar glória a Ti, único digno de receber honra, glória e louvor. Recebe a nossa oração, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.